Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, verso 13. Muito bom dia. Com essas palavras e conselhos do apóstolo Paulo, nós estamos começando mais um dia. Todas as coisas são possíveis àqueles que confiam no Senhor, no braço do Onipotente. Ele é poderoso para suprir todas as nossas dificuldades. Se porventura nessa manhã você se levanta e se depara com lutas, problemas, ansiedade, sofrimento, coloca nas mãos de Deus, confia no Senhor e tenha certeza que todas as coisas serão possíveis. A cada dia, quando nos levantamos, o nosso coração, os pensamentos se voltam para Deus, pedindo a Ele a bênção dEle sobre a nossa vida. Pedimos a bênção do Senhor sobre os nossos familiares, sobre os nossos queridos e temos a certeza que Ele nos ouve e supre todas as nossas necessidades. Deixo também com você nessa manhã um versículo da Palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 129, onde diz o seguinte: admiráveis são os seus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Salmo 119, versículo 129. Os testemunhos do Senhor são admiráveis para nós. A palavra de Deus é regra de fé e prática para todo cristão. É por isso que nós buscamos, seguimos e pedimos a Deus forças para colocar em prática em nossa vida. Aquele que observa vive uma vida muito mais feliz. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 17, o versículo 1. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Como é difícil para o ser humano poder entender o tema do sofrimento. O tema do sofrimento não é um assunto novo. Já há muito tempo pessoas tentaram compreender por que é que pessoas boas sofrem e por que é que pessoas ruins muitas vezes não passam por tamanho sofrimento quanto aqueles que são bons estão passando. Acredito que esses momentos difíceis se tornam mais complicados para um ser humano conseguir compreender o amor de Deus para a vida de uma pessoa. Difícil também se torna porque quando entendemos que há um Deus poderoso, Ele pode todas as coisas, porque Ele permite que os seus filhos possam sofrer. Na verdade, pensamos assim porque se sabemos se Deus nos ama, por que é que Ele nos ama e permite que nós soframos? É como se fosse um pensamento inconcebível na vida de um ser humano. É por isso que quando nós estudamos o livro de Jó, o nosso preconceito a respeito de Deus, eles são quebrados. Nós continuamos a compreender. Somos filhos de um Pai de amor, de um Deus que nos ama. Somos tão amados que na cruz do Calvário Ele se entregou para que nós pudéssemos ter o direito da vida eterna. Ele não poupou a vida do seu único filho, o Filho unigênito, mas Ele permitiu que Ele morresse para que nós pudéssemos ter a certeza da salvação. Mas quando nós estudamos a Bíblia, os nossos olhos são abertos para o grande conflito e compreendemos que há alguém que é responsável por todo o sofrimento que acontece nessa terra, que é Satanás, um inimigo de Deus, que também é o nosso adversário. Ele sabe que na cruz do Calvário a sua cabeça já foi esmagada. Quando Cristo voltar, será o último dia da sua vida e ele será extinto por completo da face dessa terra. Naquele período, poucas pessoas tiveram a condição de entender de fato a situação que Jó estava passando. Mas Satanás se equivocou por completo, porque ele imaginava que aqueles que eram fiéis a Deus eram fiéis pelas bênçãos que tinham recebido, pela bênção do ouro, pela bênção da prata, pela bênção da família. Mas Jó provou completamente contrário para Satanás e para todo o universo que isso não era verdade. Mesmo perdendo a sua família, mesmo perdendo a sua riqueza, Jó se mantinha fiel a Deus em toda circunstância. A mulher de Jó estava completamente equivocada quando imaginava que Deus não poderia ser adorado por alguém que estava passando pelo sofrimento. Jó provou isso para ela e para todo o universo, que é possível, e Jó se manteve fiel a Deus. Os amigos de Jó também erraram porque imaginavam que todo o sofrimento que Jó estava passando era resultado de algum pecado que ele tinha cometido na vida. Mas o próprio livro de Jó nos declara que Jó era um homem íntegro, um homem puro, um homem que temia Deus.
Jó também errou ao imaginar de que Deus não se importava com os momentos difíceis que ele estava passando. Deus nos ama, Deus se importa, Deus chora as nossas lágrimas, Deus espera o final do grande conflito para nos tirar dessa terra e nos colocar ao seu lado, onde não mais passaremos por sofrimento, nem dor, nem angústia, nem morte. Somente através de Jesus Cristo, nosso Deus, estabeleceu justiça para todo o universo. Foi necessário que o seu próprio Filho, unigênito de Deus, viesse a esse mundo e morresse de forma trágica na cruz do Calvário, para revelar para todo o universo que Deus se importa com todo pecador, com toda pessoa que está sofrendo nessa terra. É por isso que Jesus passou a mesma condição que um ser humano passa quando vive aqui. Sentiu sede, sentiu fome, passou por dificuldades, teve problemas, mas Jesus venceu. Venceu para dizer para todo o universo que é possível amar a Deus, que é possível vencer na condição humana, ser fiel a Deus a despeito das bênçãos que alguém possa estar recebendo na sua vida. No versículo 10 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, mais uma vez Jó passa a desafiar os seus amigos e pede para que eles venham e mais uma vez apresente para ele os seus argumentos, para ver se ele consegue abrir o entendimento e compreender se há algum fundamento, alguma razão naquilo que os seus amigos estão lhe apresentando. Os 3 amigos de Jó eram conhecidos por serem muito sábios, mas até então Jó não tinha deparado com nenhuma sabedoria. Toda a fala dos amigos de Jó, para Jó, tinha sido um blefe. Mas a partir de então, mais uma vez, ele abre o seu coração na busca de poder se assegurar em alguma verdade. Os amigos de Jó tinham uma falsa compreensão do que era ter uma vida sábia. Eles chegaram à conclusão de que eram sábios a despeito das bênçãos que tinham recebido na sua vida. E isso não era real. Deus derrama sua chuva sobre essa terra, sobre bons e ruins, pessoas honestas e pessoas desonestas. Não é porque uma pessoa está sofrendo que tenha cometido algum pecado. Não é porque uma pessoa não tenha passado por nenhuma luta difícil que ela não tenha se envolvido com o pecado. Jó estava argumentando com os seus amigos, mostrando para eles que o resultado de uma vida próspera não é sinal de uma vida fiel a Deus. Problemas, sofrimento e dificuldades não é também resultado de uma falta de fé. A verdadeira sabedoria provém de Deus. Ele é o doador da sabedoria para os seres humanos. Aqueles que recebem sabedoria são aqueles que estão em conexão com o Senhor. Da mesma forma como o Senhor um dia derramou sabedoria sobre a vida de Salomão, porque Deus se agraciou dele, porque Salomão estava ligado ao Senhor. Se nós hoje, nos dias em que nos encontramos, queremos ser homens sábios, mulheres sábias, precisamos estar ligados ao Senhor. Jó estava perdendo a fé de uma restauração futura da riqueza e da sua família. Os seus pensamentos estavam sendo tomados pelo pensamento de morte, de acabar com a sua vida. Ele estava buscando alívio num sentimento de dor e tristeza em tudo aquilo que ele estava sofrendo naquelas circunstâncias. As recompensas que os seus amigos lhe falavam eram recompensas que se davam nessa terra, nunca a respeito de recompensas eternas. O fundamento da vida de Jó não estava nessa terra. O fundamento da vida de Jó estava na eternidade. Jó sabia que o seu Redentor vivia e, por certo, no final, lhe convidaria a estar com o seu Deus, vivendo com ele por toda a eternidade. Nós não podemos avaliar a nossa vida apenas em termos do que nós temos vivido aqui. A nossa vida precisa ser avaliada com base na palavra de Deus, do que o Senhor promete para todos nós, que é vida eterna. É vida isenta do pecado, é vida isenta do sofrimento, é andar ao lado do nosso Deus, é voltarmos a nossa mente para aquele mundo criado por Deus perfeito, onde não há morte, não há mais dor, onde não há mais depressão, tristeza, angústia ou outro tipo de enfermidade que possa nos atormentar. Satanás já estará eliminado da face da terra, portanto, nós estaremos livres de todo mal e de toda dor. A vitória que Deus promete para seus filhos está muito além do que nós podemos conquistar nessa terra, das bênçãos que nós recebemos nesse mundo. As promessas de Deus para mim e para você estão voltadas na sua plenitude e na eternidade. É para lá que o nosso coração precisa se voltar. É para lá que os nossos pensamentos precisam se firmar.
Os nossos pés precisam ainda continuar caminhando nesse mundo, mas o nosso coração não pode mais pertencer a essa terra. O que até então fazia com que Jó se mantivesse vivo, não colocasse um ponto final na sua própria vida, era a esperança da vida eterna. Era a certeza de um Deus pessoal, era a companhia de um Pai de amor. Ele sabia que o Deus Criador de todas as coisas seria o seu juiz. Ele traria juízo a todas as obras que ele tinha cometido na sua vida. E no final, ele iria lhe retribuir a recompensa de receber a salvação em Cristo Jesus. É por isso que nessa manhã, depois de termos estudado o capítulo 17 do livro de Jó, eu convido a você que os nossos olhos se voltem para o Senhor, que tiremos os nossos olhos dessa terra. Por mais que Deus tenha abençoado a você, que você tenha recebido muitas coisas das mãos do Senhor, mas jamais permita que o teu coração fique enraizado nessa terra. Tudo que nós recebemos são bênçãos vindas dos céus. Precisamos compartilhar com as pessoas que vivem nesse mundo, mas a nossa vida não se limita a essa terra. O chamado de Deus para mim e para você é para que nós vivamos com Ele por toda a eternidade. É por isso que a cada dia o nosso coração precisa ser blindado com as verdades vindas da palavra do Senhor, para que quando Ele vier, Ele nos convide pelo nosso próprio nome, para que nós possamos receber a coroa vinda das mãos do nosso Criador e recebamos a salvação em Jesus Cristo. Querido Pai, nas Suas mãos nessa manhã nós nos colocamos mais uma vez. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.